Ao chegarem à fazenda, na Bahia, Josefa e seus filhos se espantaram com a beleza do lugar. Desceram da carroça e Samuel, finalmente, pôde abraçá-los e agradecer a Jean-Pierre. Obrigado, senhorzinho, pelo cumprimento da promessa que fez de trazer minha Josefa e meus filhos para junto de mim. Quando o casal entrou na casa, Dominique perguntou ao pintor se ele já havia escolhido uma sala ampla para fazer a decoração de um ateliê. O pintor respondeu que não desejava ter um ateliê naquela casa. Embora Jean-Pierre levasse o seu material de pintura em todas as viagens, ele dizia que, para um pintor, bastava somente um ateliê, e que estava satisfeito com o de Minas Gerais. O casal e sua comitiva ficaram algumas semanas na fazenda. Jean-Pierre tomou conhecimento de todo o trabalho que era executado ali. Teresa não prestou serviços a Dominique durante a viagem, mas estava sempre à disposição da moça quando Maria se ausentava. Jean-Pierre conversou com Romeu sobre assuntos relacionados à fazenda. Romeu lhe disse que teve de auxiliar Samuel somente nas primeiras semanas. Teresa estava manejando algumas louças de um armário para colocar na mesa de jantar, quando Jean-Pierre pediu à moça que o servisse uma taça de vinho a ele e a Romeu. Acostumada a oferecer o seu corpo ao barão em troca de alguns privilégios e presentes, a mucama desabotou 2 botões de seu vestido, curvou-se para servir o pintor e mostrou seus seios propositalmente. Jean-Pierre ficou furioso com a atitude dela e a expulsou da sala. Saia daqui, imediatamente. Não quero que me sirva nunca mais. O que houve, Jean-Pierre? Por que se irritou com a mucama? Perdoe-me, Romeu. Mas não suporto ingratidão e desrespeito. O pintor contou ao amigo a insinuação de Teresa e desabafou. Foi um atrevimento, eu nunca me insinuei a ela. Amo minha esposa e a respeito. Jamais me permitiria envolver-me com outra mulher. Teresa estava assustada, pensou que seria duramente castigada pelo patrão e, ofegante, dirigiu-se rapidamente ao quarto de Dominique. E, sem que ela percebesse, roubou uma gargantilha de ouro com pedras preciosas que ela usaria naquela noite. A serviçal saiu rapidamente dos aposentos do casal e seguiu para a cozinha. Ao chegar, Jacira perguntou o que havia acontecido. O que houve, Teresa? Parece que viu uma alma de outro mundo. Teresa saiu da cozinha sem dar nenhuma explicação. Foi até o cafezal procurar Antônio, seu namorado. Mostrou a joia a ele e disse que precisava fugir da fazenda. Pediu que acompanhasse. Antônio questionou o motivo da fuga e a razão de Teresa estar com uma joia tão valiosa. Ela se recusou a dar explicações. Antônio ficou furioso e disse que não acompanharia, pois estava muito feliz com o novo patrão. Passado algum tempo, Dominique pediu para Maria pegar o colar que ela havia separado e deixado fora de sua caixa de joias. A ama procurou, mas não encontrou. Menina Domi, eu não achei sua gargantilha. Dominique começou a procurar a joia com a ama. Ao entrar no quarto, Jean-Pierre perguntou. O que houve? O que procuram? Estamos procurando minha gargantilha de ouro, que eu usaria no jantar. Mas não a estamos encontrando. Não percam tempo procurando sua joia. Creio que já sei o que houve. Então me diga de uma vez. O que aconteceu? Onde está minha gargantilha? Dominique, quem além de nós entrou neste quarto desde o dia em que chegamos? Somente ama Maria e Teresa. Mas o que está suspeitando, Jean-Pierre? Pelo amor de Deus. Ama a Maria de minha inteira confiança e Teresa parece ser honesta. Acredita que tenha roubado minha gargantilha? Sim, eu tenho certeza absoluta. Teresa roubou essa joia. Por que acusa com tanta certeza? Porque ela não merece a nossa confiança. Durante a tarde, insinuou-se para mim. Como Teresa ousou. Pedirei que lhe devolva a joia imediatamente. E vou expulsá-la desta casa. Jean-Pierre saiu apressadamente e Dominique e Maria seguiram atrás. Ao chegar à cozinha, ele disse em voz alta.
Jacira, mande chamar Teresa, imediatamente. Aguardarei na sala de visitas. Jacira, um tanto assustada com a ordem do patrão, foi chamá-la. Romeu e Ama Maria se retiraram da sala e deixaram o casal a sós. Cabisbaixa, Teresa entrou. Jean-Pierre disse: em primeiro lugar, gostaria de saber por que cometeu tamanha ousadia comigo. Não tive a intenção de ofendê-lo, senhorzinho. Perdoe-me, por favor. De hoje em diante não trabalhará dentro da casa grande. Está dispensada dos trabalhos de mucama. E exijo que devolva a joia de minha esposa, imediatamente. Roubei a joia da sinhá porque pensei em fugir depois do atrevimento que tive com o senhorzinho. Tive medo de ser castigada, mas vou devolver. Perdoe-me, sinhá Dominique. Prometo que nunca mais chegarei perto da senhora. Dominique não conseguiu dizer uma só palavra, estava completamente abalada. Jean-Pierre respondeu: não deveria ter roubado a joia para fugir. Você é uma pessoa livre e pode partir a qualquer momento. Quanto aos castigos, eu jamais iria castigá-la. Não suporto maus tratos. Agora, peço que saia. Já lhe disse tudo o que queria. A moça saiu chorando e Jacira foi atrás para saber o que havia acontecido. Teresa contou-lhe os fatos dizendo estar muito arrependida. Romeu e Lívia foram convidados a ficarem hospedados na fazenda até o dia da partida do casal para São Paulo. Samuel estava acostumado a se alimentar na cozinha da casa grande com os serviçais que trabalhavam na casa. Então, convidou Maria para sentar-se à mesa com sua família e outros negros. A ama pediu permissão a Dominique para se ausentar da mesa de jantar e, durante sua visita à fazenda, fez suas refeições com os amigos. Durante o jantar, os dois casais conversavam sobre os últimos acontecimentos e Dominique aproveitou para dar a sua opinião. Creio que Teresa se equivocou a respeito de Jean-Pierre. Talvez estivesse acostumada a se deitar com o barão e pensou que poderia fazer o mesmo com o novo patrão. Mas confesso que tive piedade de Teresa quando disse que pensou que Jean-Pierre iria castigá-la. Os negros desta fazenda estão acostumados a serem maltratados e castigados, e ainda não perceberam a mudança que aconteceu em sua vida. Com o passar do tempo, compreenderão que não são mais cativos, e sim libertos da escravidão. Embora Jean-Pierre concordasse com Dominique, ele não queria Teresa de volta à casa grande. Não a expulsaria da fazenda, mas não confiava mais na mucama. Antes de se despedir, Jean-Pierre fez algumas recomendações a Samuel e novamente pediu o apoio de Romeu. O amigo prometeu que qualquer problema que surgisse na ausência dele, tentaria resolver. Prometeu escrever mandando notícias sobre a fazenda. O pintor ficou de voltar para buscar o dinheiro das safras e resolver os problemas pendentes, periodicamente. Jean-Pierre e sua comitiva embarcaram em Salvador com destino ao Porto de Santos. Depois, seguiram para São Paulo e se hospedaram na casa do Conde Molina, onde já estavam sendo aguardados. A condessa ansiava em conhecer o genro. Quando o casal entrou na residência, o conde os cumprimentou com certa satisfação, enquanto a condessa se aproximou de Jean-Pierre e fez uma provocação. Finalmente, vou conhecer aquele que roubou a minha filha de minha casa. Muito prazer, Condessa Madeleine. Quanto ao roubo de sua filha, devo dizer-lhe que foi a melhor ideia que tive na vida. Jean-Pierre usou o seu bom humor para responder à provocação da condessa, tornando o ambiente mais agradável. A condessa sorriu e articulou: pelo que vejo, minha filha se casou com um pintor muito bem-humorado. Todos riram e a condessa pediu para a mucama conduzir o casal até o quarto de hóspedes. Ao entrarem, Dominique se desculpou. Perdoe a minha mãe, Jean-Pierre. Eu sabia que ela faria alguma provocação, mas confesso que não imaginei que fosse durante a nossa chegada a esta casa. Não se perturbe, querida. Eu já esperava ser recebido dessa maneira. Embora Jean-Pierre e Dominique fizessem questão da presença de Maria durante as refeições,
A ama preferiu se alimentar com os empregados da casa do conde. Desse modo, aliviaria a saudade de seus amigos e evitaria desentendimentos entre a família de Dominique. Maria tinha absoluto conhecimento de que não seria bem-vinda à mesa de jantar do conde, pois nunca havia se sentado com a família. Durante o jantar, o conde Molina tentava ser gentil com o genro para agradar a sua filha. Então, resolveu falar sobre a fazenda da Bahia e aproveitar para descobrir os motivos da aquisição. Soube por Dominique que você comprou mais uma fazenda. Qual o motivo que o fez comprar uma fazenda na Bahia? Comprei a fazenda para abrigar os escravos angolanos que comprei no mercado de escravos em Salvador. Eu não tinha condições de levá-los para minha fazenda em Minas Gerais, então resolvi comprar a fazenda do Barão Pedro Ferreira, que nos recebeu em seu casarão, com muita hospitalidade. Será que eu entendi perfeitamente o que disse? Comprou uma fazenda para abrigar escravos angolanos. Entendeu perfeitamente, senhor Conde Molina. Devo acrescentar que não são mais meus escravos, eu os libertei, enfim, estão todos libertos. Nossa, Jean-Pierre. Assusto-me com a sua riqueza. Como pôde enriquecer em tão curto espaço de tempo, se não tem mão de obra escrava? Para se tornar rico, senhor Conde, não precisamos dos trabalhos de escravos. Basta que obtenhamos inteligência e sabedoria para administrar os bens que possuímos. Os meus empregados não ambicionam ganhar muito dinheiro, eles se contentam com o pagamento que recebem e são muito gratos pela liberdade que possuem, pela casa em que moram e pela dignidade que adquiriram com a minha ajuda. Eles trabalham felizes, cantando, sorrindo, talvez seja por esses motivos que me ajudam a enriquecer. Eles não apanham, não são castigados, não são humilhados e não estão arriscados a serem vendidos como mercadorias. O conde respirou fundo. Ficou profundamente ofendido com o discurso abolicionista do pintor. Então resolveu mudar de assunto. Prefiro não discutir opiniões abolicionistas, Jean-Pierre, pois não pretendo me aborrecer. Amanhã irei visitar o túmulo de Dom Aurélio. Gostaria de vir comigo, minha filha. Dominique não esperava o convite. Olhou para Jean-Pierre sem saber qual resposta a dar ao pai. Jean-Pierre respondeu. Sinto muito, senhor Conde, mas temos outros planos para o dia de amanhã. Dominique não poderá acompanhá-lo. Lamento que não possa me acompanhar, Dominique. Seria uma ótima oportunidade para pedir perdão à alma de Dom Aurélio. Dominique respondeu à provocação de seu pai um tanto impaciente. Eu já pedi perdão à alma de Dom Aurélio em minhas orações. Peço a sua permissão para que mudemos de assunto, papai. Creio que não almeja ser indelicado com meu esposo. Portanto, não insista em falar sobre esse assunto. O conde se calou e a condessa mudou de assunto. Ouça-me, Jean-Pierre, posso lhe fazer um pedido? Fique à vontade, Condessa Madeleine. Faça o pedido que desejar. Gostaria de posar para que possa retratar-me. Só lhe peço que não me exija uma fortuna pelo trabalho artístico. Terei muito prazer em pintar uma tela para a senhora. E não vou lhe cobrar nenhum valor. Dar-lhe-ei de presente. Oh! Que maravilha! Fico muito feliz. Meu esposo fez elogios à sua pintura. Disse-me que retratou Dominique maravilhosamente bem. Quando pretende iniciar a tela? Posso iniciar amanhã mesmo se a senhora permitir. O conde interferiu, dizendo. Madeleine, não ouviu Jean-Pierre dizer-me que tem outros compromissos pela manhã? Realmente, senhor conde, tenho alguns compromissos. Mas irei cancelar todos para poder me dar o prazer de retratar a Condessa Madeleine. Oh! Quanta gentileza! Obrigada, Jean-Pierre. Agradeço o seu presente e tenho certeza de que ficarei satisfeita com a finalização de seu trabalho. O pintor continuou conversando com a condessa na mesa de jantar e Dominique aproveitou a conveniência e pediu licença ao esposo. Convidou o pai para acompanhá-la até a biblioteca,
onde ficariam a sós por algum tempo. A moça estava tensa, mas decidida. O conde acomodou-a numa cadeira, fechou a porta e a moça iniciou a conversa. Papai, pedi para nos ausentarmos porque almejo estar a sós com você para lhe dizer o quanto me entristeceu durante o jantar. Fez-me um convite fúnebre e indelicado na presença de Jean-Pierre. Por que insiste em falar sobre Dom Aurélio? Perdoe-me, querida, não tive a intenção de aborrecer o seu esposo. Apenas pensei que você gostaria de acompanhar-me. Ouça-me, papai, não subestime a minha inteligência. Percebo perfeitamente o quanto deseja irritar Jean-Pierre com um assunto que pertence ao passado. Devo dizer-lhe que sua conduta deixou-me profundamente magoada. Creio que Jean-Pierre também tenha de rever os seus conceitos, pois ele adora me afrontar com seus discursos abolicionistas. Será que ele ainda não percebeu que sou um escravocrata convicto? Papai, por favor, não crie desavenças. Lembre-se de que ele é seu hóspede, procure tratá-lo cordialmente. Caso contrário, partiremos de sua casa e nos hospedaremos em outro lugar. Não estamos dispostos a nos aborrecer durante nossa viagem. Peço que não se retirem. Seria mais um escândalo envolvendo a nossa família. Prometo que tentarei controlar-me diante de assuntos abolicionistas nesse tempo que passarão em minha casa. Farei o impossível para não aborrecê-la. Estou muito feliz em revê-la. Dominique sorriu e afastou toda a inquietação que sentia, expressando-se com amabilidade. Eu também me sinto imensamente feliz pela oportunidade de visitar os meus pais com meu esposo, a quem amo tanto. O conde beijou a mão da filha e continuou o diálogo. Devo confessar que eu estaria mais feliz se estivesse casada com Dom Aurélio. Ele era um rapaz perfeito, educado, rico, gentil. Eu tinha grande estima por aquele jovem. Não entendo por que não se apaixonou por um nobre. Dominique se aborreceu novamente e fez uma declaração a respeito de Aurélio, que aguçou a curiosidade do conde. O meu noivo não era perfeito, papai. Sabe muito pouco a respeito dele. Eu o conhecia muito bem e sabia que seria infeliz ao seu lado. Creio que o senhor nunca teve conhecimento de sua arrogância e de sua frieza com determinados assuntos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em certos momentos eu percebi a arrogância dele, principalmente quando me pressionava para marcar a data do casamento. Mas o que está querendo dizer-me? Sinto que almeja dizer algo que desconheço. Por acaso ele lhe causou algum mal que não teve coragem de contar-me? Vou lhe contar o que aconteceu na noite de minha fuga. Estive com Dom Aurélio e supliquei para que ele rompesse o nosso noivado, pois não queria fugir. Pensei que pudesse convencê-lo a desistir do casamento. Desse modo, evitaria minha fuga para a fazenda de Jean-Pierre e preservaria a nossa família do terrível escândalo pelo qual passamos. Eu tinha certeza absoluta de que se Dom Aurélio rompesse o nosso compromisso, o senhor aceitaria o meu casamento com Jean-Pierre. Mas ele se recusou veementemente e me ameaçou dizendo que quando nos casássemos eu aprenderia a obedecer às suas ordens, e, se acaso não me comportasse como uma esposa apaixonada, ele castigaria minha ama. Como Dom Aurélio teve a petulância de ameaçá-la dentro de minha própria casa. Dom Aurélio era doente de amor por mim. Por essa razão, ameaçou-me. Ficou transtornado com os meus apelos e me alertou como seria o meu futuro ao seu lado. Ele deve ter se descontrolado com o seu pedido absurdo de romperem o casamento uma semana antes de ser concretizado. Tenho certeza de que mais tarde, ao chegar a casa, no silêncio de sua alcova, arrependeu-se das ameaças que lhe fez. Papai, sinceramente, eu não creio que tenha se arrependido. Ele estava disposto a se casar mesmo sabendo que eu não o amava. Com certeza, iria me causar terríveis sofrimentos, castigando a mim e a minha ama. Não posso acreditar que ele tenha sido um mau caráter, como está me dizendo. Ele jamais iria agredi-la. Se não crê em minhas palavras, só me resta encerrar o assunto.
Não tenho a pretensão de manchar a imagem de Dom Aurélio. Enfim, ele está morto. Eu tenho o dever de respeitá-lo e perdoá-lo. No dia seguinte, Dominique despertou com um burburinho que vinha do jardim da casa. Ela abriu a janela e deparou com a condessa sentada num divã, envolta em flores do jardim. Jean-Pierre estava com seu cavalete, prestes a iniciar os primeiros traços da beleza de Madeleine. A moça fechou a janela para não atrapalhar a concentração do pintor e foi fazer o desejo com seu pai. Bom dia, papai. Pelo que vejo, Jean-Pierre está se dando muito bem com mamãe. Ela levantou-se mais cedo só para posar e me parece muito satisfeita. Sua mãe adora futilidades. Tenho certeza de que vai organizar um jantar aos nossos amigos para expor o quadro que seu esposo está pintando. Se minha mãe organizar o jantar para apresentar o quadro, Jean-Pierre passará a admirá-la ainda mais. Ele se sente muito bem quando seu trabalho é reconhecido e apreciado. 2 horas depois, a condessa já estava exausta. Jean-Pierre interrompeu o trabalho, dizendo: Por hoje está dispensada, condessa. Amanhã retornaremos ao jardim no mesmo horário e no mesmo lugar para continuarmos. Finalmente, Jean-Pierre não aguentava mais ficar inerte por tanto tempo. Compreendo que não é fácil. Mas para obtermos um bom resultado na pintura, terá de ter paciência para posar. Jean-Pierre foi até o quarto de hóspedes encontrar-se com Dominique. Guardou seu material de pintura e disse: Vou sair por alguns instantes. Desejo fazer-lhe uma surpresa. Portanto, peço que me aguarde. Logo estarei de volta. Ah! Jean-Pierre. Permita que o acompanhe. Sabe que sou muito curiosa. Contenha sua ansiedade, voltarei o mais rápido possível. Está bem, ficarei a esperá-lo e contarei os minutos para o seu retorno. O pintor foi a uma joalheria e comprou algumas joias para Dominique, escolhendo uma gargantilha para a condessa. Queria retribuir a gentileza de sua sogra pela confiança em seu trabalho artístico. Quando estava a caminho da mansão, resolveu mudar o visual. Passou numa barbearia, pediu para o barbeiro tirar o seu cavanhaque e cortou os cabelos. Ele nunca havia mudado seu corte de cabelos. Essa ideia deixou um tanto apreensivo. Acostumado a usá-los compridos e presos, temia não acostumar com o novo penteado. Contudo, ele queria renovar o visual para reafirmar a sua mudança pessoal e fazer uma surpresa para Dominique, que havia sugerido um novo corte de cabelos. Enquanto o barbeiro cortava seus cabelos, o pintor se lembrava de sua mãe, que apreciava o seu penteado e sempre dizia que ele deveria manter os cabelos compridos e presos. Algumas lágrimas caíram dos olhos de Jean-Pierre. Ao chegar à mansão, Dominique se surpreendeu ao vê-lo sem bigode e cavanhaque. Quando ele retirou o chapéu, a moça abriu um sorriso e disse admirada: Oh! Que transformação! Então era essa a surpresa? O que achou da minha mudança de visual? Gostou? Adorei. Remoçou. E o corte de cabelo? Ficou maravilhoso. A moça o abraçou e ele reafirmou a promessa que fizera. Fiz essa mudança de visual para mostrar-lhe o quanto mudei meus pensamentos nos últimos tempos. Estou muito feliz ao seu lado. Reafirmo minha promessa de fazê-la feliz até o fim de nossos dias. Dizendo isso, ele entregou-lhe as joias. Dominique ficou satisfeita e mandou chamar a condessa para ver o novo visual dele. Devo confessar que meu genro se tornou mais belo e elegante. Durante o almoço, Jean-Pierre presenteou a sogra. Entregou-lhe a gargantilha que comprou e ela ficou muito agradecida. O presente fez o conde lembrar-se de algo que havia prometido à filha. Então, pediu para convidar alguns amigos e ofereceu um jantar especial. Durante o jantar, o conde levantou um brinde e revelou o motivo da reunião. É com grande satisfação que eu recebo todos os meus amigos em minha casa nesta noite especial. Há tempos prometi que entregaria o condado de minha filha em seu casamento com Dom Aurélio.
Mas como o casamento não se realizou, resolvi entregá-lo no dia em que a perdoasse pelos erros do passado. No entanto, ainda não a perdoei e talvez nunca a perdoe. Mas vou entregá-lo nesta noite pelo amor que sinto por você, minha filha querida. Todos estavam emocionados. O conde mal conseguiu dizer as últimas palavras e se debulhou em lágrimas ao entregar o condado à sua única filha. Dominique ficou desapontada com o discurso de seu pai. Aproveitou a oportunidade e abriu o seu coração. Recebo de suas mãos o meu condado e agradeço. Mas lamento a ausência de seu perdão. Afirmo-lhe, meu pai, que o perdoei de todo o meu coração, pela culpa que me entregou quando me deu a lamentável notícia da morte de Dom Aurélio. Espero que um dia possa me perdoar por não satisfazer a sua majestosa vontade de casar-me com alguém a quem eu nunca amei, Sr. Conde Molina. Os convidados ficaram em completo silêncio. Dominique se retirou da mesa e foi para o seu quarto. Jean-Pierre foi atrás da esposa, que chorava descontroladamente. Ao entrarem no quarto, ele pediu para que ela enxugasse as lágrimas e tentasse se acalmar. A moça, completamente apreensiva, desabafou. Meu pai não tinha o direito de dizer que não me perdoou diante dos convidados. Ele quis constranger-me e vingar-se de toda a vergonha que sofreu por causa de minha fuga. Acalme-se, meu amor. Ao mesmo tempo que seu pai a constrangeu, também lhe fez uma declaração de amor. Tente compreendê-lo. Ele era apaixonado por Dom Aurélio. O pintor fez uma brincadeira para tentar acalmar Dominique e conseguiu fazer com que ela sorrisse. Alguns minutos depois, Jean-Pierre conseguiu convencê-la a voltar para a recepção e terminar o jantar ao seu lado. Sentaram-se à mesa para terminar o jantar, que seguiu tranquilamente. Depois de algum tempo, Dominique se despediu de alguns amigos de sua família e pediu licença para se retirar. O clima festivo da casa do conde acabou com o discurso polêmico que o pai fez à filha. Mais tarde, quando todos os convidados se retiraram, deixando o casal a sós na sala de visitas, a condessa Madeleine deu vazão a todo o seu desapontamento por causa do infeliz discurso do marido. O jantar teria sido perfeito se você não tivesse provocado a nossa filha. Fui muito arrogante ao dizer que não a perdoou. Depois de tudo que fizemos para limpar o nosso nome do escândalo que Dominique nos fez passar, você retoma esse assunto, que já estava praticamente esquecido pelos nobres. O conde ouvia silenciosamente, sem dar uma única explicação enquanto saboreava a última taça de vinho da noite. Depois, retirou-se e seguiu para os seus aposentos. No dia seguinte, o conde se desculpou com a filha e prometeu não tocar no nome de Dom Aurélio enquanto o casal estivesse hospedado em sua casa. Passados alguns dias, o quadro de Madeleine foi finalizado. Jean-Pierre pediu a presença do conde Molina e Dominique para que pudessem apreciá-lo. O trabalho do pintor ficou excelente. A condessa deslumbrou-se ao ver a tela concluída. Dominique e seu pai também ficaram espantados com a perfeição e a riqueza de detalhes contidas na pintura de Jean-Pierre. A condessa Madeleine reuniu vários nobres para apresentar a obra de arte que o genro havia executado. Todos ficaram impressionados com a perfeição. Em Paris, a família de Jean-Pierre estava reunida à mesa. Seu irmão, o Marquês Antoine, lia a carta do pintor em voz alta para que todos ouvissem. Todos ficaram surpresos com as notícias vindas do Brasil. O que mais lhes chamou a atenção foi o trecho em que Jean-Pierre escreveu sobre sua vida pessoal e financeira. Conheci o grande amor da minha vida após alguns meses que estava instalado no Brasil. Trata-se de uma condessa, francesa, que morava em São Paulo. Conhecemo-nos e nos apaixonamos. Porém ela era comprometida com um nobre pela imposição de seu pai. Movidos pelo amor, ajudei a fugir de sua casa uma semana antes de seu casamento. Depois da fuga, casamo-nos. A cerimônia de meu casamento com Dominique foi o momento mais feliz de toda a minha vida.
Gostaria muito de ter compartilhado as emoções vividas naquele dia com todos os membros de minha família. Mas, infelizmente, não foi possível. E, hoje, estamos vivendo felizes em completa harmonia. Devo confessar-lhes, meus irmãos, que estou satisfeito com os meus negócios, pois em apenas 3 anos vividos no Brasil, adquiri 2 fazendas, uma em Minas Gerais, onde resido, e outra no estado da Bahia. Após o término, o Marquês Antoni ressaltou: nosso irmão está rico. Tem 2 fazendas, uma em Minas Gerais e outra na Bahia, e ainda se casou com uma condessa. Que maravilha! Ele se deu muito bem no Brasil. E nos convida para visitá-los quando quisermos. Fiquei com uma imensa vontade de revê-lo. Planejarei uma viagem para o fim deste ano. Escreverei uma carta, agora mesmo, para Jean-Pierre, disse Auguste, entusiasmado. Sua esposa concordou com a ideia de conhecer o Brasil e Auguste começou a fazer os planos. O Marquês Antoni tinha negócios importantes na França e não podia se ausentar, mas incentivou Auguste a realizar a viagem. Infelizmente, Auguste não pôde viajar devido a alguns problemas de saúde que ocorreram com sua esposa. 2 anos se passaram e Jean-Pierre cumpriu a promessa que fez a Dominique. Viajaram para vários estados do Brasil. Mas Jean-Pierre comoveu-se bastante com a situação dos escravos na Terra das Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Durante a viagem ele presenciou maus tratos e péssimas condições de trabalho. Os escravos trabalhavam descalços e com roupas inadequadas ao clima da região. Sofriam com a baixa temperatura. Seus pés eram queimados e cortados pelo sal usado nas carnes, acarretando dolorosas feridas, que sangravam incessantemente. Jean-Pierre e Dominique estavam livres das maldades de Lady Marie, que se mudara da cidade na companhia de sua filha, com esperança de esquecer o amor que sentia por Jean-Pierre. Quase todos os domingos, a família de Gerard visitava o casal. Eles tinham o costume de almoçar na fazenda, onde eram sempre bem recebidos e ali permaneciam até o entardecer. Estavam todos reunidos à mesa num belo dia de domingo quando Jean-Pierre disse a todos: tenho novidades a contar-lhes. Recebi uma carta da França. Meu irmão Auguste virá nos visitar em breve. Vem conhecer o Brasil. E estamos ansiosos com a sua chegada. Que boa notícia, Jean-Pierre. Fico feliz em saber que vai receber a visita de seu irmão, disse Gerard. Depois do almoço, todos se sentaram na sala de visitas. Gerard, Michel e sua esposa, Catherine, Joaquim e seus 2 filhos. Jean-Pierre levantou-se e foi até o ateliê. Voltou com uma tela coberta e pediu a atenção de todos. Atenção, amigos. O que vou mostrar-lhes é uma premonição. Vejo que meu amigo se transformou. Tornou-se um profeta ou talvez um bruxo, comentou Gerard. Meu caro Gerard, não se trata de bruxaria, e sim de um grande sonho de todos nós que um dia vai se realizar. Ele retirou o pano que cobria a tela e todos ficaram encantados com a pintura. Tratava-se de uma linda paisagem. Acima, no céu, ele pintou 2 mãos negras, quebrando a corrente que as prendiam, e, no fundo, uma luz brilhante. O quadro era maravilhoso. Todos, perplexos, admiravam-no. Jean-Pierre explicou. Essas mãos arrebentando as correntes representam o fim da escravidão, e a luz ao fundo é a esperança que brilha dentro de cada um de nós para que um dia todos os seres humanos obtenham igualdade perante as leis do Brasil. Todos aplaudiram Jean-Pierre, afinal, eram abolicionistas e tinham a esperança de ver o fim da escravidão. Quando foram embora, Dominique fez uma pergunta ao marido. Jean, você tem um comprador para esta tela? Não venderei este quadro. Deixarei para os nossos filhos, que passarão aos nossos netos, e assim ele passará de geração em geração. Dominique ficou triste por um momento e, tomada por uma forte emoção, começou a verter lágrimas. O que houve, Domi?
Ficou triste de repente. Já se passaram 5 anos que nos casamos e até hoje não lhe dei um filho. Oh! Meu amor, não se entristeça, por favor. Acredito que um dia vai engravidar. Se não me der um filho, continuarei sendo feliz com você. Dominique se acalmou, enxugou suas lágrimas e Jean-Pierre fez uma observação. Não se esqueça de que os filhos dos negros da fazenda, de certa maneira, são um pouco nossos filhos também. Eles fazem parte de nossa vida. Sinto que você tem um carinho especial por José, filho de Jacinto. É verdade, gosto muito daquele menino. Não sei explicar, mas José é uma criança especial para mim. Sempre me acompanha quando faço meus passeios pela fazenda e quando me sento na varanda para ver o pôr do sol. Jean acredita verdadeiramente que um dia a escravidão acabará. Creio que a libertação dos escravos virá com a evolução intelectual dos seres humanos. Não é possível que os responsáveis por este país continuem trilhando os caminhos do preconceito e da discriminação racial. Espero que um dia todos entendam que a diferença entre os seres humanos deve ser classificada por suas atitudes, virtudes, crimes, e não pela coloração da pele. Enfim, apesar das diferenças raciais que temos, na verdade, somos todos iguais. Você tem absoluta razão, Jean-Pierre. Creio que a libertação dos escravos acontecerá num período muito distante do qual vivemos. Mas o importante é fazermos a nossa parte como abolicionistas. As atitudes que teve desde que chegou ao Brasil foram maravilhosas. A liberdade que deu a todos os negros que trabalham com você será lembrada durante muito tempo. Observo que as pessoas que moram aqui na fazenda veem-no como um santo. Eles o adoram. E são muito agradecidos. Outro dia, uma das crianças fez-me uma pergunta que me deixou emocionada. Perguntou-me o que era escravidão. Algumas lágrimas caíram de meus olhos e pensei que graças à sua bondade, uma criança negra, de apenas 5 anos de idade, não sabia o que era ser escravo. Nascera livre. Consegue perceber a grandiosidade de suas ações? É uma sensação indescritível. Dar a liberdade àqueles que não desfrutam dela. No entanto, eu não me conformo em ter libertado somente os escravos que libertei. Pretendo comprar mais fazendas para poder libertar outros cativos. Eu gostaria de ver todos livres. Mas um dia, se Deus quiser, chegaremos à vitória. O casal continuou conversando durante a madrugada, eles sonhavam com um futuro melhor para todos os negros. Cansada de viver longe de seu pai, Lady Marie voltou para a cidade e se instalou novamente na casa de Amaral, que a recebeu com todo carinho. Depois do desejum, Lady Marie conversava com Amaral. Queria saber as novidades da cidade. Na realidade, queria saber notícias de Jean-Pierre. Diga-me, papai, como está vivendo Jean-Pierre e aquela maldita condessa? O casal vive muito bem. Estão sempre ausentes da cidade. Visitam periodicamente a fazenda que compraram na Bahia. Pelo que comentam na cidade, Jean-Pierre está enriquecendo. Eventualmente, encontro-me com ele no armazém de Gerard. Ele me cumprimenta educadamente, mas é evidente que não almeja a minha amizade. Dominique ainda não engravidou de Jean-Pierre. Ainda não tiveram filhos. Creio que a condessa seja estéril. Que notícia maravilhosa, papai. Fiquei muito feliz ao saber que aquela maldita condessa é infecunda. Jamais terá a felicidade de dar um filho a Jean-Pierre. Por que se regozija com a esterilidade da condessa Dominique? O que está pretendendo fazer, Lady Marie? Vou lhe explicar o motivo de minha felicidade. Acabo de ter uma ideia magnífica. Darei um filho a Jean-Pierre e realizarei o meu sonho. Viverei para sempre ao seu lado. Não permitirei que cometa essa loucura. E tenho certeza de que Jean-Pierre jamais aceitará ter um filho com você. Talvez prefira se deitar com uma das negras que libertou. Lady Marie estava decidida a dar um filho a Jean-Pierre e não queria discutir com Amaral a respeito do assunto.
Resolveu se calar e, diante do silêncio da filha, Amaral novamente questionou a ideia de Lady Marie. Você não pode me envergonhar novamente. Se engravidar de Jean-Pierre será rejeitada da mesma maneira que foi no passado pelo pai de sua filha. Esqueceu-se de que já possui uma filha, Lady Marie. Tenho uma filha, mas não é de Jean-Pierre. Não tive o privilégio de engravidar do homem que eu amo. Custa-me entender como pode amar uma pessoa que nem se lembra de sua existência. Papai, não me ofenda. Jean-Pierre não está comigo por causa daquela estéril, que não foi capaz de lhe dar um filho sequer. Lady Marie, lembre-se de que suas armações sempre tiveram um final infeliz. Você tentou colocar o padre da cidade contra a moça, ele a casou. Depois, aproveitou-se de um conflito no casamento deles para separá-los, com aquela armadilha inútil do sedativo, e o resultado foi a reconciliação. Agora tem um plano para separá-los. Posso saber como pretende engravidar de Jean-Pierre? Por acaso tentará o poder da hipnose? Exijo que desista dessa ideia maldita. Já basta, papai. Estou farta de suas ironias. Será que não percebe que a única oportunidade que tenho de separá-los é engravidando? Como se atreve a me fazer essa exigência? Jamais desistirei de dar um filho a Jean-Pierre. Minha filha, eu acabo de chegar a uma conclusão. Precisa de tratamento médico. Está se tornando uma demente por causa desse homem. Sem dizer uma só palavra, Lady Marie arremessou todas as louças que estavam sobre a mesa e Amaral começou a chorar feito uma criança assustada. Milene já estava com 7 anos. Ela crescia sem o carinho e a atenção de sua mãe. A indiferença da mãe fazia brotar no coração da menina o ódio incondicional por Jean-Pierre. A criança não suportava ouvir o nome do pintor. Quando alguém o pronunciava, ela ficava extremamente contrariada. Tinha muito ciúme daquele a quem sua mãe dedicava todo o amor que possuía. Na cozinha da fazenda, enquanto preparava o almoço, Ana teve curiosidade de saber sobre o passado de Maria. Maria, você foi vendida para o conde só para ser ama de leite da sinhazinha Dominique. Conte-me a história da sua vida. Ana, minha história é muito triste. Morava numa fazenda, no interior de São Paulo. Lá eu nasci e cresci. Quando completei 20 anos tive um filho de um grande amor. Eu amava muito meu filho, mas o destino me separou dele. Meu patrão recebeu a visita de um primo da cidade, o Conde Molina. Ele e sua família haviam chegado da França havia pouco tempo. Dominique estava completando 6 meses de idade quando sua mãe abdicou da sua amamentação. Quando o casal se hospedou na fazenda de Quincas, estava à procura de uma ama de leite. Quincas, então, me vendeu para o conde, sem ao menos me avisar. Ele me mandou chamar e disse que a menina precisava de meu leite. Eu a peguei nos braços e a amamentei. Em seguida, Quincas me avisou que eu seguiria a viagem para São Paulo com a família do conde. Eu me desesperei, pois não queria separar-me do meu filho. Então, pedi permissão ao conde para levar meu filho, mas ele negou veementemente meu pedido. Disse que o leite da ama não poderia ser dividido entre 2 bebês. Maria entregou o seu filho ao pai da criança e seguiu viagem rumo a São Paulo, com a esperança de um dia poder reencontrá-lo. Maria continuou. Eu tinha bastante leite, a menina chegou da França muito fraquinha. A mãe não queria amamentar a filha. Apeguei-me tanto à menina, que a considero como uma filha. Pensei que iria sentir ódio da menina, mas a convivência me fez sentir amor. A menina Domi sempre foi uma criança carinhosa. O conde se aproveitou do amor que sempre tive por sua filha e me fez jurar que nunca contaria sobre o meu filho para a menina Domi, e se caso eu lhe desobedecesse, ele mandaria o senhor Quincas vender meu filho. E eu nunca mais teria notícia dele. Nossa, Maria! Tudo é muito triste. E teve notícia do seu filho? O conde nunca permitiu que eu voltasse na fazenda do senhor Quincas. Ele dizia que a menina Domi precisava da minha companhia.
Toda vez que ele voltava da fazenda do Sr. Quincas, eu implorava por notícias, mas ele se negava a responder qualquer pergunta, e ainda me expulsava de sua presença. Maria parou de falar por alguns segundos e lágrimas rolaram em sua face. Depois, completou. O conde nunca me deu nenhuma notícia sobre o meu menino. E até hoje guardou esse segredo, Maria. Nunca contou para a sinhazinha Dominique. Um dia tomei coragem e contei para a menina Domi e para o senhorzinho Jean-Pierre. Eles foram até a fazenda para comprar meu filho, mas, infelizmente, o Sr. Quincas já havia vendido ele, fazia muito tempo. João, o filho de Maria, foi vendido aos 12 anos de idade, a pedido do conde, que foi movido pelo sentimento do egoísmo e resolveu se livrar da presença de João. O conde queria que Maria dedicasse todo o tempo de sua vida a Dominique. E decidiu que não contaria a respeito da venda de João para escrava. Ana ficou emocionada com a história que ouviu. Em seguida, Maria enxugou suas lágrimas e disse: agradeço a Deus todos os dias por ele ter colocado a menina Domi na minha vida. Ela me considera como uma mãe, e o senhorzinho Jean-Pierre também é muito bom para mim. Agora, conte-me sua história, Ana. A minha também é triste, mas eu vou contar. Nasci aqui nesta fazenda. Minha mãe era cozinheira do Sr. Otávio. Foi ela que me ensinou a cozinhar. O Sr. Otávio era viciado em jogo e perdeu todo o dinheiro que conseguiu ganhar jogando cartas. Quando eu tinha 15 anos, um fazendeiro para quem ele devia, veio almoçar aqui e adorou a comida da minha mãe. O Sr. Otávio teve uma ideia. Ofereceu minha mãe como pagamento da dívida. E o homem levou minha mãe. E eu fiquei trabalhando na cozinha. Houve uma mudança brusca na vida de Ana depois que sua mãe foi vendida. Ana passou a ser cozinheira da casa grande e escrava sexual de Otávio. Quando ela completou 30 anos, ele não quis mais manter nenhuma relação sexual com ela. Escolheu algumas adolescentes na senzala para servi-lo sexualmente e Ana passou a ser somente a cozinheira. Ana continuou. Maria, vi muita injustiça nesta fazenda. Quantas vezes os negros foram surrados porque ele perdia dinheiro no jogo e precisava descontar raiva em alguém. Nunca apanhei, mas tive de me deitar com ele várias vezes contra a minha vontade. Ele gostava de negrinha nova, por essa razão, quando fiquei mais velha, ele procurou as moças da senzala para se deitar. Durante a minha juventude, eu rezava todo dia para envelhecer rápido, assim me livraria do incômodo de satisfazer o meu patrão. Eu não via a hora de ficar mais velha para ele não me querer mais. Muitas vezes pensei até em colocar veneno na comida dele. Mas eu sabia que era um pecado muito grande matar uma pessoa. Então, resolvi esperar o tempo passar. Porque o senhorzinho Jean-Pierre comprou a fazenda. O senhorzinho Jean-Pierre comprou a fazenda porque o Sr. Otávio resolveu voltar para a terra dele, e, por causa das dívidas do jogo, ele abaixou o preço fazenda. Eu já tinha completado 40 anos. Fiquei muito feliz quando o Sr. Otávio partiu. Nem acreditei, Maria, quando avistei o senhorzinho conversando com os negros no jardim. Fiquei aqui dentro, ouvindo de longe. De repente, ouvi o povo gritando, chorando e batendo palma para ele. Fui até o jardim e seu João estava agradecendo em nome de todo o povo da fazenda pela liberdade. Só de lembrar, emociono-me, até choro. Depois, ele entrou na sala e falou comigo como se eu fosse uma pessoa branca. Nunca vou me esquecer da bondade do senhorzinho Jean-Pierre. Jacinto conquistou a confiança de alguns comerciantes. Embora alguns teimavam em não fechar negócios com ele, aceitavam negociar apenas com Jean-Pierre. Ambos estavam fechando um negócio em uma mercearia quando o barão Alencar entrou e disse: você continua cometendo a insanidade de envolver esse negro em seus negócios, senhor Jean-Pierre. Deveria administrar a sua fazenda sozinho, sem a interferência dele. A sua opinião não tem a menor importância em minha vida. Portanto,
Jacinto continuará administrando a minha fazenda até o dia que eu quiser. Ouça o que vou lhe dizer. Essa sua mania de alforriar os escravos está atrapalhando a vida de todos por aqui. Digo-lhe mais. Vai se arrepender amargamente se continuar com esse movimento abolicionista. Depois, não diga que não o avisei. Não tenho medo de ameaças, Sr. Barão Alencar. Nasci num país onde foi realizada a maior revolução de toda a história em luta pela igualdade, liberdade e fraternidade. Essas palavras jamais serão esquecidas no mundo inteiro. Jean-Pierre estava se referindo à Revolução Francesa, que ocorreu na França no ano de 1789. O barão respondeu com altivez. Muito belas as suas palavras, meu caro Jean-Pierre. Mas devo lembrá-lo de que essa revolução se passou no seu país. Não queira fazer uma revolução no Brasil. Volte para a França, já que tem tanto apreço pelo seu país. Aqui não é sua pátria. Sinto muito desapontá-lo, mas vou continuar vivendo aqui. Tenho muitos amigos e não posso deixá-los. E, além do mais, adoro as belezas naturais do Brasil. Você é um francês muito arrogante e oportunista. Pelo que me consta, Sr. Barão, o senhor também não é brasileiro, e sim português. Dá-lhe o mesmo conselho. Volte para sua terra. Em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, mas esta terra ainda é regida pela coroa portuguesa. Portanto, o único intruso aqui é você. Jean-Pierre não quis prolongar a discussão, resolveu se retirar, dizendo: Vamos, Jacinto. Não podemos perder mais tempo com uma pessoa tão insignificante. Temos muitos assuntos a resolver ainda hoje. Subiram na carroça e foram embora, enquanto o dono da mercearia tentava tranquilizar o barão Alencar, que ficou furioso com a discussão. No caminho de volta para a fazenda, Jean-Pierre e Jacinto avistaram uma figura feminina. Foram surpreendidos por Lady Marie. Jacinto freou os cavalos para não causar um acidente, pois a moça se colocou na frente da carroça e exigiu que o pintor descesse para ouvi-la. Jean-Pierre, furioso, perguntou: Diga logo o que deseja. Pretendo conversar a sós. Peça ao seu empregado que se retire por alguns minutos. Se quiser conversar comigo será na presença de Jacinto. Você não tem a minha confiança. Não desejo cair nas suas armadilhas novamente. Está bem. Farei a minha proposta na presença de Jacinto. Gostaria de saber se aceita ter um filho comigo. Após o nascimento do bebê, prometo entregá-lo a você para que cresça com o pai e na companhia de sua esposa. Você pode dizer a Dominique que adotou uma criança para alegrar o lar. Eu tenho certeza de que ela aceitará o nosso filho. O que aconteceu com você, Lady Marie? Perdeu completamente o juízo. Jamais aceitaria ter um filho com você ou com qualquer outra mulher que não fosse Dominique. Por favor, Jean-Pierre, permita que eu lhe explique. Compreendo que ama a Dominique, mas sei também que almeja ter um filho para herdar suas fazendas, seu dinheiro, enfim, seus quadros. O meu desejo é ajudá-lo a realizar um sonho. Prometo-lhe que Dominique jamais saberá que eu sou a mãe biológica da criança. Estou certa de que ela receberá a criança com todo o amor que possui em seu coração. Já basta, Lady Marie. Só tenho um conselho a lhe dar. Procure um psiquiatra, pois temo que esteja enlouquecendo. E repito mais uma vez. Jamais terei um filho seu. Você é um ingrato. Ofereço-lhe um filho e me agradece com ofensa e desprezo. Saia de minha frente, senão passarei por cima de você. Não desejo ouvir mais nenhuma palavra sua, Lady Marie. A moça saiu da frente da carroça e os dois homens seguiram viagem. Logo que Jean-Pierre entrou na casa grande, Dominique percebeu sua irritação e perguntou o que havia acontecido. O pintor não queria magoá-la, mas preferiu dizer a verdade e relatou a proposta absurda feita por Lady Marie. Depois do almoço,
O casal resolveu passear pela fazenda para espairecer e esquecer as chateações causadas por Lady Marie. O conde visitava Dominique periodicamente, mas a condessa Madeleine não se permitia desfrutar as belezas naturais de Minas Gerais, preferia esperar a visita do casal em sua mansão. A condessa Madeleine nutria admiração pelo pintor, mas não perdoou a atitude de Dominique ao deixar todo o conforto de sua mansão para viver em uma fazenda, longe do requinte do luxo que a corte paulistana oferecia aos nobres e fidalgos. Depois de muito tempo encarcerado, Aurélio desesperou-se e resolveu solicitar, em voz alta, para que Simão o libertasse. Passados alguns dias, Simão apareceu. Por que me chama sem cessar? O que deseja, Aurélio? Almejo que me liberte de meu cárcere. Prometo obedecer a Ramon. Não suporto mais ficar preso neste túmulo. Vou conversar com o Ramon e volto para lhe dar uma resposta. Simão saiu, mas logo voltou com a resposta. Aurélio, conversei com Ramon e ele impôs uma condição para sua libertação. Mandou dizer-lhe que só será libertado se aceitar obedecer a todas as suas ordens. Eu imploro. Livre-me desta prisão. Prometo obedecer a Ramon e acatar todas as suas ordens. Vou libertá-lo. Mas antes devo lembrá-lo de que se não obedecer às regras impostas, voltará para o seu túmulo, onde ficará encarcerado para sempre. Com essas palavras, Simão quis impressionar Aurélio. Na verdade, nenhum espírito está condicionado a padecer eternamente. Todas as vezes que um espírito sofredor pede o auxílio de Deus, ele prontamente é socorrido pelos espíritos que trabalham a favor da benevolência e do perdão. Aurélio aceitou todas as condições exigidas por Ramon e foi libertado de seu túmulo. Infelizmente, ele havia feito uma troca. Tornou-se encarcerado novamente no umbral, onde se transformou num prisioneiro. Proibido de sair do umbral, Aurélio obedecia a todas as ordens e nutria a esperança de libertar-se daquele lugar para reencontrar Dominique. Uma das condições da permanência de Aurélio no local era de esquecer completamente o casal que ele quase conseguiu separar com sua obsessão. Jaqueline nunca desistiu de resgatar Aurélio. Mesmo estando no umbral, ela o visitava periodicamente, mas ele sempre se recusava a acompanhá-la. Aurélio sabia que Jaqueline queria ver Jean-Pierre feliz ao lado da esposa e não aceitaria levá-lo até a presença de Dominique. Mais 5 anos se passaram. Dominique já estava com 32 anos e Jean-Pierre com 35 anos. A fazenda estava em pleno festejo. O casal comemorava 10 anos de casados. Havia muitos convidados e todos estavam felizes. Os negros participavam da festa com os brancos. Dominique trajava um lindo vestido azul claro. Os músicos tocavam uma valsa e os convidados entrelaçaram suas mãos formando um círculo que cercava o casal. De repente, Dominique sentiu uma tontura e desmaiou nos braços de Jean-Pierre, que ficou completamente apavorado e lembrou-se da presença de Marcos, um amigo médico que participava da festa, e pediu sua ajuda. Acalme-se, Jean-Pierre. Vamos levá-la aos seus aposentos. Ambos a conduziram ao quarto acompanhados por Maria. Ao chegarem lá, o médico fez as primeiras recomendações. Dona Maria, ajude-me a tirar o espartilho da condessa. Jean-Pierre, por favor, aguarde do lado de fora. Posso lhe garantir que sua esposa perdeu os sentidos, mas prometo que farei o possível para reanimá-la. Jean-Pierre obedeceu prontamente o pedido de Marcos. Ele tinha absoluta certeza de que seu desespero atrapalharia o desempenho do médico. Na sala de visitas, o pintor perguntou a Ana. Ana, por que Dominique desmaiou? Será que ingeriu algo durante a festa que lhe fez mal? Olha, senhorzinho, ultimamente ela só tem comido guloseimas. Não come nada que tenha vitamina. No quarto do casal, o médico conseguiu reanimar Dominique e ela fez a primeira indagação, ainda um pouco atordoada. O que houve, Dr. Marcos? Você desmaiou.
Onde está Jean-Pierre? Está aguardando na sala de visitas. Precisamos conversar sobre sua saúde. Vou lhe fazer algumas perguntas. Depois, mando chamá-lo. Maria estava assentada segurando a mão de Dominique quando o médico começou a examiná-la e iniciou as perguntas. Tem sentido algum incômodo, dores de estômago, tonturas ou falta de apetite? Percebi que o meu apetite aumentou. Mas após ingerir os alimentos, sinto náuseas. Quanto tempo faz que teve a última regra menstrual? Mais de um mês, quase 2, eu não me lembro exatamente. Minhas regras menstruais sempre foram irregulares. Responda-me uma pergunta íntima. Quando tem relações com seu marido, evitam a concepção? Não. Por que evitaríamos? Não posso ter filhos. Dominique, quem lhe disse que não pode ter filhos? Ninguém? Mas, se em 10 anos de casada, nunca engravidei, só posso pensar que sou estéril. Eu lhe digo que terá um filho. Emocionada, ela começou a chorar. Essa notícia é maravilhosa. Estou muito feliz. Dr. Marcos, o senhor tem certeza de que estou grávida? Jean-Pierre, impaciente, bateu à porta. Dr. Marcos, posso entrar? Precisa de alguma ajuda? Entre, Jean-Pierre, por favor. Ele ficou mais tranquilo quando viu que Dominique estava acordada. O que está sentindo, meu amor? Está melhor? Sim. Sinto-me muito bem. O pintor percebeu que havia algumas lágrimas nos olhos de Dominique. E, impaciente, perguntou. Diga-me, doutor, o que houve com Dominique? Trata-se de alguma doença grave? Acalme-se, Jean-Pierre. Dominique, diga a seu esposo o que está acontecendo. Dominique, muito emocionada, quase não conseguia falar. A gravidez era seu maior sonho. Pegando nas mãos de Jean-Pierre, disse. Estou muito emocionada, Jean-Pierre. Pensei que jamais poderia lhe dar essa notícia. Após 10 anos de felicidade ao seu lado, o nosso sonho vai se realizar. Vou lhe dar um filho, meu amor. Diante da notícia, Jean-Pierre não conseguiu conter as lágrimas. Eu sabia que um dia você engravidaria, querida. Seremos a família mais feliz deste mundo. E seremos abençoados com a presença de nosso filho. Maria abraçou o casal e os três choraram de emoção. O médico também deu os primeiros cumprimentos ao casal. Parabéns. Vocês merecem esse filho. Que ele nasça com muita saúde e que seja muito feliz nesta família. O casal agradeceu e o médico continuou o trabalho. Agora, preste atenção, Dominique. Vou escrever uma lista de alimentos que deve comer durante a gravidez. Permaneça em repouso até o fim do dia e amanhã volte à vida normal. Gravidez não é doença, mas exige certos cuidados, que certamente você vai respeitar. Jean-Pierre saiu do quarto, reuniu todos no jardim e disse. Hoje completamos 10 anos de casados. Acabamos de receber uma notícia maravilhosa. Em breve, eu e Dominique teremos a companhia de um filho. Estamos muito felizes. Mas, infelizmente, Dominique não poderá participar da festa. O médico pediu que ela repouse por conta do desmaio. Gostaria de pedir a todos que continuem festejando. Comam, bebam e divirtam-se. Dominique ficou repousando com Jean-Pierre a seu lado até quase o fim da festa. Depois, ele saiu para se despedir dos amigos, que, felizes, partiram para suas casas. Dominique seguia as recomendações médicas, mas Jean-Pierre sempre a surpreendia comendo combinações estranhas de comidas, como por exemplo, doce de leite com laranja. O casal passava os dias escolhendo nomes para o bebê, comprando roupinhas e fazendo panos. Estavam sentados na varanda no fim da tarde, quando Jean-Pierre quebrou o silêncio e disse entusiasmado. Domi, quando nosso filho crescer, quando estiver mais ou menos com 5 anos de idade, faremos uma viagem até a França,
para que ele conheça a nossa terra natal. Jean, eu vou adorar regressar à França. Seremos muito felizes com a presença de um filho. Consegue imaginar nós três passeando pelas ruas de Paris? É muito fácil imaginar esse passeio com nosso filho. Difícil é a preparação psicológica que terei de fazer para o dia do nascimento. Posso lhe garantir que passarei muito mal nesse dia. Ah! É assim que me anima para enfrentar as dores do parto, Sr. Jean-Pierre. Sabe que não suporto vê-la com dores. Posso prever que ficará mais nervoso que eu. Ela o beijou e, em seguida, o pintor beijou-lhe a barriga. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 8. O golpe final. Jaqueline continuava fazendo suas visitas a Aurélio, mas ele se tornara irredutível. Sentia-se exausto e sofria dia e noite com os castigos que lhe eram aplicados. Devido à sua arrogância e sua presunção, ele não acatava as ordens de Ramon e, consecutivamente, era castigado. Com o passar do tempo, Aurélio começou a compreender que o caminho para se libertar do umbral era ser humilde e despojar-se de todo o seu orgulho. Numa de suas incansáveis visitas ao umbral, Jaqueline finalmente conseguiu convencê-lo a seguir para um posto de socorro para que pudesse receber um tratamento e se restaurar completamente. Assim, ambos seguiram para um posto de socorro. Após o término do tratamento, Aurélio seguiu para uma colônia espiritual. Contudo, permaneceu pouco tempo no local. Ao descobrir que não era prisioneiro na colônia e que tinha o livre-arbítrio para seguir o caminho que quisesse, resolveu voltar para sua antiga casa, onde havia morado com sua família. Foi alertado pelos amigos espirituais sobre os perigos que poderiam atingi-lo, mas preferiu seguir sua vontade. Almejava estar novamente com a família e sentir a presença daqueles a quem amava. Antes de partir, Aurélio agradeceu a generosidade de Jaqueline. Jaqueline, sou-lhe muito grato pela imensa dedicação que teve para livrar-me do umbral. Eu ainda estaria encarcerado se não fosse a sua persistência. Resgatei-o, Aurélio, com a permissão de Deus, que o ama e deseja sua plena felicidade. Peço que desista de sua partida e fique conosco. Sua família se acostumou com a sua ausência. Embora sua lembrança os acompanhe, creio que sua presença possa levar a consequências desagradáveis. Perdoe-me, Jaqueline, mas não desistirei de regressar à casa de meus pais. No entanto, antes de partir, vou lhe prometer que não voltarei à fazenda de Jean-Pierre para rever Dominique. Eu sei que a minha presença poderá causar desavenças entre o casal. Farei esse sacrifício por você, pois não quero magoá-la nem ser ingrato. Ambos despediram-se e Aurélio partiu rumo à casa de Dom Helder. Ao regressar à sua antiga morada, Aurélio ficou completamente decepcionado. Pensou que encontraria todos em total desespero e emaranhados com sua lembrança, mas devido ao tempo decorrido, todos já haviam se acostumado com a sua ausência e continuavam vivendo. Aurélio deparou com uma família harmoniosa, que preferia não se recordar de sua existência, com exceção de sua mãe, que não havia se conformado com a sua morte prematura. Com a presença do espírito de Aurélio em casa, a família começou a se desentender, discutir por qualquer motivo e o clima harmonioso dissolveu-se. Aurélio sentia-se injustiçado com alguns comentários que suas irmãs faziam a seu respeito e se revoltava. Elas diziam que ele fora um covarde ao se suicidar por causa de uma mulher que nunca o amou, que fora egoísta, entre outras afirmações. Aurélio foi perseguido por vários espíritos obsessores, que se incomodaram com sua presença. Totalmente perturbado com os últimos acontecimentos, ele resolveu abandonar a casa dos pais e infringir a promessa que fizera a Jaqueline. Assim, seguiu para a fazenda de Jean-Pierre. Estava ansioso por rever Dominique e desejava ficar ao seu lado. Quando Lady Marie soube da gravidez de Dominique, ficou transtornada. Ela chorava constantemente e só pensava em vingar-se de Jean-Pierre.
O desejo de dar um filho a Jean-Pierre não havia cessado com a resposta negativa do fidalgo. Ela trazia no coração a esperança de realizar o seu devaneio, de ser mãe de um filho do pintor, mas com a notícia da gravidez de Dominique seus desejos e sonhos se findaram, e sua obsessão pela vingança se tornou alarmante. Lady Marie estava terminando de fazer o desejum, quando teve início mais uma discussão entre pai e filha. Estive pensando sobre a sua obsessão pelo pintor e creio que o deveria se ausentar da cidade por algum tempo. Se quiser, eu o acompanho. Podemos fazer uma viagem. Não insista, papai. Não vou me ausentar da cidade. Preciso resolver a minha vida. Posso saber como pretende resolver a sua vida? Vou acabar com a vida daquela maldita condessa, que roubou o grande amor de minha vida. Eu não permitirei que cometa um crime. Tornou-se uma demente por causa da rejeição daquele pintor. Sou seu pai e me deve respeito enquanto eu viver. Você é um velho imbecil e eu não lhe devo respeito algum. Movido por um descontrole emocional, Amaral esbofeteou a filha e a trancafiou no quarto. Lady Marie começou a gritar e a pedir socorro. Milene ouviu os gritos, correu até a porta e perguntou o que estava acontecendo. Lady Marie exigiu que ela a libertasse. A menina procurou o avô, deu-lhe um abraço e apanhou a chave de seu bolso. Depois, seguiu até o quarto de sua mãe e a libertou. Enquanto Lady Marie escrevia um bilhete, pediu para a filha pegar uma faca na cozinha sem que Amaral percebesse. A menina, preocupada, perguntou: "O que pretende fazer com uma faca, mamãe?" "Preciso de uma faca apenas para me defender de uma pessoa que não me quer bem." "Mas fique tranquila, Milene, não estou me referindo a seu avô Amaral." Ao terminar de escrever o bilhete, leu atentamente para ter certeza de que não havia cometido nenhum erro de caligrafia. Dominique. Leia com atenção, mas não comente o conteúdo deste bilhete com ninguém. Preciso vê-la. Venha ao meu encontro para conversarmos. Espero-a na cachoeira mais próxima da cidade. Gostaria muito de resolver de uma vez por todas a nossa vida. Se vier, vou deixá-la em paz. Mas caso recuse o meu convite, a vida de Jean-Pierre correrá um grande perigo. Tenho certeza de que virá. Você é uma mulher forte e ama Jean-Pierre de todo o seu coração. Terá orgulho de salvar a vida de seu amado para poderem viver em paz. Preste atenção. Após a leitura deste bilhete, venha ao meu encontro, sozinha. Sem mais. Lady Marie. Dominique havia completado 5 meses de gestação. O crescimento de sua barriga era notável. Aquela manhã estava ensolarada. Dominique acabara de despertar quando Jean-Pierre entrou no quarto com uma bandeja de café da manhã enfeitada com flores, que havia colhido no jardim. Percebendo que sua esposa estava acordada, cumprimentou-a entusiasmado. "Bom dia, mamãe mais linda do mundo." "Bom dia, meu amor." "Que gentileza. Adoro receber flores pela manhã." Jean-Pierre a beijou e disse num tom bem-humorado: "Preste atenção, condessa. Vou até a cidade, mas voltarei antes do almoço para fiscalizar a sua refeição. Deseja fazer alguma encomenda? Devo alertá-la que só vou lhe trazer encomendas que não incluam guloseimas. Não vou fazer nenhuma encomenda. Só iria fazê-las se me fosse permitido encomendar guloseimas." Jean-Pierre se divertiu com a resposta espirituosa de Dominique. Sentou-se ao seu lado e esperou o término do desejum da esposa. Depois, despediu-se. "Sinto muito deixá-la, minha querida, mas tenho de seguir para a cidade. Voltarei o mais breve possível." O casal se beijou e o pintor se retirou com uma sensação angustiante e um desejo incontrolável de cancelar o compromisso para passar o restante do dia ao lado da amada. Ao sair do quarto, pensou em voltar, mas desistiu. Em seguida, Maria entrou no quarto para auxiliar Dominique com suas roupas. Enquanto a ama abotoava o seu vestido, ela lhe fez um pedido inusitado. "Ama Maria,
vou lhe fazer um pedido muito importante. Se me acontecer algo de ruim durante o nascimento de meu filho, prometa-me que não abandonará Jean-Pierre e que dedicará a ele o mesmo amor que teve por mim todos esses anos. Por que me faz esse pedido, menina Domi? Não devia brincar com esse assunto. Eu não estou brincando, ama. Prometa-me, por favor. Prometo que ficarei com o senhorzinho até o dia da minha morte. Mas não vai acontecer nada de ruim com a sinhazinha. Fique tranquila. Vou estar ao seu lado, quando seu filho nascer, segurando a sua mão, minha menina linda. Tenha fé em Deus e tudo dará certo. Depois de longa conversa, ambas saíram do quarto. Maria foi para a cozinha e Dominique dirigiu-se ao jardim. Sentou-se, logo Jacinto se aproximou e se acomodou ao seu lado. Começaram a conversar. Por determinação de Jean-Pierre, Jacinto deixou de acompanhá-lo à cidade por conta da gravidez de Dominique. O pintor temia pela segurança e o bem-estar dela. Sentia-se mais tranquilo sabendo que Jacinto estaria presente se houvesse algum problema com a esposa. Depois de algum tempo, Dominique disse: Jacinto, estou com desejo de comer bolo de coco. Por favor, peça para Ana preparar. Sinto até água na boca só de pensar em saborear o bolo de coco que Ana sabe preparar com tamanho primor. Deve ser delicioso. Vou pedir para Ana preparar. Assim que Jacinto se retirou, um dos escravos de Lady Marie, que aguardava escondido entre um arvoredo, aproximou-se do jardim da casa grande e entregou o bilhete a Dominique. Ela leu o bilhete e apavorou-se, empalideceu e começou a sentir calafrios. Não sabia exatamente qual atitude tomar, mas pensou em Jean-Pierre, que saíra sem a proteção de Jacinto e resolveu seguir as instruções de Lady Marie. Jacqueline estava ao seu lado e tentava influenciá-la, dizendo que não deveria ceder aos pedidos da moça. Mas Dominique estava tão nervosa que não conseguia sentir as vibrações de Jacqueline. Alguns minutos depois, Jacinto voltou e disse: Sim, Ana já começou a preparar o bolo de coco. Jacinto, gostaria de lhe pedir outro favor. Vá agora mesmo até o pomar e colhe algumas laranjas, por favor. O que houve, sim? Percebo que está apreensiva. Está sentindo náuseas por causa da gravidez. Jacinto, por favor, faça o que lhe pedi. Mais tarde vou lhe dar as devidas explicações. Sem questionar, Jacinto obedeceu ao pedido de Dominique, pensando que se tratava de mais um desejo. Vou agora mesmo, sim. Se por acaso sentir-se mal, chame uma das mulheres que estão na cozinha. Voltarei o mais rápido possível. Assim que Jacinto desapareceu entre a plantação, Dominique pegou uma das carroças e seguiu ao encontro de Lady Marie. Quando Jacinto voltou com as laranjas, ela não estava mais no jardim. Ele a procurou na casa grande e não a encontrou. Observou a falta de uma das carroças e, imediatamente, subiu em outra carroça, saindo em busca da patroa. Lady Marie já estava à espera de Dominique quando ela se aproximou. Completamente transtornada, começou a fazer provocações. Oh! Estou surpreendida com sua presença. Você perdeu o medo, querida condessa. Eu nunca tive medo de você, Lady Marie. Diga de uma vez por todas o que quer. Por que me chamou? Foi neste lugar que conheceu Jean-Pierre, Dominique. Sim. Mas não compreendi o seu desígnio. Por que escolheu esta cachoeira para o nosso encontro? Vou lhe responder, condessa. Porque no mesmo lugar que roubou o bem mais precioso que tive em toda a minha vida, você morrerá. Dominique não teve tempo nem de se afastar. Lady Marie, totalmente descontrolada, enfiou a faca em seu peito e a feriu no coração. Ela perdeu os sentidos e caiu. A assassina retirou a faca da condessa e olhou para o seu ventre, falando em voz alta. Agora é a sua vez. Vou tirar o seu direito de nascer e de ser filho de Jean-Pierre. Além da atrocidade que cometeu,
Lady Marie reuniu suas forças para cometer mais uma crueldade. Enfiou a faca no ventre de Dominique com a intenção de ferir o feto. Depois, saiu correndo, entrou no mato e seguiu uma trilha que dava na estrada. Encontrando a carroça na estrada, Jacinto pensou: assim ela deve estar na cachoeira. Quando Jean-Pierre retornou à fazenda, Ana e Maria estavam chorando na sala. Ele assustou-se e perguntou: o que houve, Ana? Por que choram? Onde está Dominique? Não sei, patrão, ela sumiu. A sinhazinha estava no jardim quando pediu pro Jacinto colher laranja. Assim que ele voltou. Minha cabeça está doendo, sinto um pouco de tontura. Maria, tentando acalmá-lo, pediu para que ele se sentasse e disse: sente-se um pouco, senhorzinho, fique calmo. A menina Domi deve ter ido fazer um passeio. Aguarde a volta de Jacinto. Após tentar tranquilizar Jean-Pierre, Maria caminhou até a cozinha para pegar um copo com água. Enquanto caminhava, pensava: sinto que a menina Domi corre perigo, mas eu não posso preocupar o senhorzinho. Jean-Pierre tomou água e levantou-se disposto a procurar a esposa. Pediu a Ana que mandasse chamar 2 homens para acompanhá-lo. Em seguida, disse a Maria que estava muito apreensiva e que não esperaria o retorno de Jacinto. O pintor estava se preparando para sair à procura de esposa quando Maria deu um grito e desmaiou na varanda. Ela avistou Jacinto caminhando em direção ao jardim e segurando o corpo de Dominique nos braços. Jean-Pierre desceu a escada depressa e foi ao encontro de Jacinto, que a colocou no chão toda ensanguentada. O patrão se debruçou em cima do corpo, chorando desesperado. Quem terá cometido tamanha crueldade com você, meu amor? Acorde-a, Jacinto, pelo amor de Deus. Não a deixe morrer, por favor. Sinto muito, senhorzinho, quando o encontrei já estava sem vida. Jean-Pierre deu um grito abraçado ao corpo de Dominique. Em poucos minutos, todos os negros da fazenda se aproximaram e, entregues ao pranto, ajoelharam-se em volta do corpo daquela a quem eles tanto amavam e respeitavam. Dominique, desesperada, olhava o seu corpo sem vida e dizia a Jean-Pierre: estou aqui, meu amor. Não morri, olhe para mim. Será possível que ninguém consegue me ver nem me ouvir? Ela se descontrolou e começou a pedir a Deus que lhe devolvesse a vida. Meu Deus do céu! Ajude-me, por favor. Devolva-me a vida, Senhor. Nesse momento surgiram 2 espíritos em meio a uma luz intensa. Estela e Marcos se aproximaram de Dominique e Estela disse: Dominique, sou Estela e este é Marcos. Queremos ajudá-la. Venha conosco, vai se sentir melhor. Para onde querem me levar? Eu não sairei daqui. Vão embora. Tente se acalmar, querida. Estamos aqui para orientá-la. Podemos ajudá-la. Se desejam realmente ajudar-me, devolvam-me a vida. Nós não podemos lhe devolver a vida corpórea. Tem de aceitar a sua nova condição de vida e seguir conosco. Passará por um tratamento que acabará com suas dores e aliviará o seu sofrimento. Estela pegou nas mãos de Dominique e insistiu. Peço-lhe que nos acompanhe. Se permanecer aqui, sofrerá ainda mais. Dominique mudou completamente o seu semblante e respondeu: eu não quero ir embora. Vou me vingar daquela maldita que me tirou a vida. Se deseja vingar-se de Lady Marie, não podemos ajudá-la. Mas devo alertá-la de que a vingança não é um sentimento benéfico e pode lhe trazer várias consequências desagradáveis. Desejo ficar sozinha. Saiam da minha frente. Eu não sairei de perto de Jean-Pierre. Ficarei com ele para sempre. Seu desejo será respeitado. Partiremos, mas voltaremos quando decidir melhorar a sua nova condição de vida. Os 2 se afastaram e desapareceram. Jean-Pierre abriu a mão direita de Dominique e achou o bilhete que ela amassou enquanto estava sendo atacada por Lady Marie. Jacinto, veja, um bilhete. Foi aquela maldita que tirou a vida de Dominique.
Lady Marie não viverá mais nenhum dia. Tirarei sua vida ainda hoje. Não permitirei que cometa um crime. Tem uma prova do assassinato da Sinha em suas mãos. Com esse bilhete, poderá acusar Lady Marie da autoria do crime. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Jacinto pegou o bilhete das mãos de Jean-Pierre e levou-o para o delegado. Depois, passou na casa de Gerard e deu a triste notícia ao amigo. Todos ficaram abismados e seguiram para a fazenda. Maria acordou do desmaio e tomou um chá calmante, que Ana lhe serviu. Depois, aproximou-se do corpo de Dominique, que ainda permanecia no jardim da casa, alisou os seus cabelos, fechou os seus olhos e fez um pedido a Jean-Pierre, dizendo que queria ajudar a banhar o corpo de Dominique com o italiana. Jean-Pierre não teve forças físicas para levá-la para dentro da casa, então pediu aos empregados que o ajudassem. Quando terminaram de higienizar o corpo, Maria vestiu Dominique pela última vez. Quando Amaral descobriu que Lady Marie havia sido libertada por Milene, ficou desesperado, montou em seu cavalo e seguiu galopando em direção à fazenda de Jean-Pierre. Avistou Lady Marie na estrada, correndo. Amaral parou o cavalo e perguntou o que havia acontecido. A moça, totalmente descontrolada, pediu ajuda ao pai. Papai, por favor. Ajude-me. Preciso fugir da cidade o mais rápido possível. Amaral acompanhou até a sua casa. Ao entrarem, Lady Marie começou a revirar as gavetas procurando dinheiro. Papai, preciso de dinheiro. Tenho de fugir da cidade ainda hoje. Tente se acalmar e me conte exatamente o que aconteceu. Cometi uma loucura, papai. Matei Dominique. Numa cachoeira, próxima à cidade. Como pôde cometer um crime, Lady Marie? Assassinou uma mulher grávida. Você não devia ter cometido tamanha crueldade. Lady Marie começou a chorar e depositou toda a culpa do crime em Amaral. Você é o culpado. Em vez de tentar me acalmar, agrediu-me e encarcerou-me feito uma criminosa. Eu sei que tive culpa. Deveria ter tentado acalmá-la, quando me disse que mataria a condessa, mas me descontrolei diante de suas palavras. Perdoe-me, Lady Marie, não permitirei que seja aprisionada. Vou defendê-la com a minha própria vida se eu puder. Amaral se sentiu tão culpado pelo crime, que resolveu assumir a culpa. O pai e a filha combinaram que Lady Marie negaria a participação caso a polícia a acusasse. E Amaral assumiria a culpa. Passados alguns minutos, Lady Marie foi até seu quarto, pensou em tudo o que combinara com o pai e chegou a uma conclusão. Voltou para a cozinha, onde Amaral tomava um pouco de aguardente e, decididamente, disse: Papai, desista de ajudar-me. Resolvi fugir antes que a polícia me procure. Sou a única suspeita desse crime. Logo eles virão me interrogar. Tenho certeza de que você não terá a ousadia de ludibriar o delegado. Você é uma pessoa honesta. Nunca teria coragem de cometer um crime. Consequentemente, cairá em contradição durante o depoimento. Prefiro fugir. Então fugirei com você, minha filha. Não permitirei que fuja sozinha. Não me acompanhe, papai. Fique com Milene e a proteja. Não posso envolver o senhor e a minha filha na minha fuga. Seria muito arriscado. Partirei agora mesmo. Papai, cuide de Milene e a proteja, por favor. Em poucos minutos, Lady Marie já estava preparada para sair da cidade. Subiu numa carroça com um escravo. Quando estava se despedindo de Milene, que chorava sem entender a partida inesperada de sua mãe, os policiais se aproximaram e o delegado perguntou: Está de partida, Lady Marie? Desesperando-se, e sem dizer nenhuma palavra, ela exigiu que o escravo conduzisse a carroça rapidamente. Os guardas seguiram a carroça, e o chefe da polícia exigiu que o escravo arriasse os cavalos. Em meio à atitude de Lady Marie, ela praticamente confessou que estava fugindo e foi levada à delegacia. Durante o percurso,
Antes de ser interrogada, Lady Marie jurava ser inocente e dizia a todo instante que não era culpada pelo assassinato da condessa. Imediatamente, o delegado percebeu que estava diante da assassina, pois em nenhum momento lhe havia citado a morte de Dominique. Ao chegar à delegacia, Lady Marie começou a prestar o seu depoimento. O delegado mostrou-lhe o bilhete e perguntou se fora escrito por ela. Lady Marie confirmou. Quando questionada se estivera com a condessa no local do crime, ela disse que não compareceu ao encontro. Entre várias contradições, não conseguiu explicar como e quem lhe dera a notícia da morte de Dominique, porque estava fugindo da cidade, que mal ela faria a Jean-Pierre. Diante das evidências, e por ter cometido desacato à autoridade, Lady Marie recebeu voz de prisão. Mas continuou afirmando sua inocência. Quase todos os habitantes da cidade compareceram ao velório para prestar as últimas homenagens à condessa Dominique. Às 18 horas, os sinos da fazenda começaram a tocar. Todos estavam inconformados, e muitos se emocionaram ao ver Jean-Pierre abraçado ao caixão. Dominique assistia ao seu próprio velório e sofria ao ver o sofrimento daqueles a quem amava. Em determinado momento, Jacqueline se aproximou de Jean-Pierre e olhou nos olhos de Dominique. Ela percebeu que Jacqueline conseguia vê-la. Então perguntou: "Consegue me ver? Quem é você?" "Sim, Dominique, posso vê-la. Também vivo em espírito. Meu nome é Jacqueline. Fui mãe de Jean em minha última encarnação."